tarde a todos. Sou o engenheiro Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia do Distrito Federal, CREA-DF. É com muita alegria que o CREA-DF, no projeto Aprimora Mais, Aperfeiçoamento Profissional, apresenta hoje a palestra Acessibilidade em Condomínios Residenciais e Comerciais, do acesso à manutenção. Para nós é uma honra tê-los aqui. Gostaríamos de solicitar aos presentes que verifiquem no chat que tem um endereço de uma inscrição no Simpla para os senhores registrarem a presença na palestra e, posteriormente, receberem o certificado digital. Informo também que, durante a palestra, poderão efetuar perguntas através do chat. E, após a exposição dos palestrantes, nós aqui faremos as perguntas dentro do tempo disponível. Hoje, nós temos 2 palestrantes e eu gostaria, para fazer a abertura deste evento, de convidar o nosso presidente de exercício, o engenheiro civil Pedro Delgado Assad. Por favor, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo Jari, Gutenberg, Rios, os 2 palestrantes de hoje, a toda a turma aí do CREA, esse apoio, e aos demais participantes. O tema hoje, ele está em evidência, porque a acessibilidade hoje, se você não tiver um bom acesso, dificulta muito as pessoas a ingressar a essas áreas. Então, e tem muito desconhecimento de muitos engenheiros, arquitetos nessa área de acessibilidade. E também dos próprios pessoas de condomínios, de residências, eles não têm nenhuma informação como é essa acessibilidade. E também essa área da manutenção, né? Do acesso à manutenção. E toda manutenção, independente ela tem que ser feita periodicamente, tem que se manter uma regularidade na manutenção para que não venham a ocorrer problemas futuros. Então, eu vou passar a palavra aos nossos 2 palestrantes que têm um conhecimento muito grande na área e vão poder enriquecer muito o conhecimento de todos os presentes. Muito obrigado e boa palestra a todos. Obrigado, presidente. Nós, hoje, também estamos com 2 palestrantes. Então, eu vou fazer a apresentação dos 2, um currículo bem resumido dos 2 palestrantes, porque o currículo de ambos é muito extenso, e, após, passarei a palavra pelo que eles me informaram. Primeiramente, será o Jari e depois o Gutenberg Rios. Mas aí, engenheiro Jari de Castro e Carvalho, engenheiro civil, pós-graduado em gestão empresarial, empresário da construção civil, atuou como ex-presidente do CREA do Mato Grosso do Sul e autor do livro Ir e Vir, Acessibilidade, um compromisso de cada um. Gutenberg Rios, que também profirá a palestra em conjunto com o Jari, é engenheiro mecânico, graduado pela Universidade de Brasília, UNB, em 2007, um MBA em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas e pós-MBA em Valuation pelo IBMEC. Atualmente é nosso conselheiro
coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e de Segurança do Trabalho, coordenador de grupos de trabalho aqui no CREA-DF, de manutenção de elevadores, escadas rolantes, manutenção veicular, hospitais e condominial. Presidente da ABMEC, Associação Brasileira dos Engenheiros Mecânicos do DF, e membro do Conselho, empresário e membro de conselho de 6 empresas. Pela ordem que foi nos passada, eu passo a palavra ao engenheiro Jari. Por favor, Jari. Boa tarde, Gilberto. Obrigado pela apresentação. Eu queria parabenizar o CREA-DF pelo projeto Aprimore Mais. É uma grande sacada, utilizando essa ferramenta que, para muitos, ela é nova. Inclusive, ontem eu estava participando de uma live com 2 jornalistas e eles relataram que era a segunda ou terceira live que eles estavam fazendo. Então, imagina para nós engenheiros e engenheiras, né, presidente Pedro Assad, a dificuldade e com essa nova ferramenta, mas nós vamos nos adaptando e quero parabenizar mais uma vez o CREA-DF, porque é uma forma de a gente estar levando algum conhecimento e aprendendo também com os nossos colegas e nossas pessoas que estão nos ouvindo. Eu cumprimento também, mais uma vez, o presidente em exercício, o engenheiro Pedro Assad, o Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do CREA-DF, nosso amigo Dr. Nilton Castro, membro da Comissão de Acessibilidade do CREA-DF, o palestrante, meu amigo Dr. Gutenberg Rios, Guto Rios, os colaboradores, em nome da Denise, Letícia e Luiz, comentar todos os meus colegas aí do CREA-DF, e um abraço especial em nome do Luiz Henrique Sanches, que está nos assistindo lá em Mato Grosso do Sul, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Antes de eu falar alguma coisa, eu peço Vênia para fazer uma autodescrição para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual grave ou não tão grave, para que eles possam poder saber com quem eles estão interagindo. Tá? Eu sou uma pessoa de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos sem armação, tenho 60 anos de idade, estou com uma camisa branca, ao meu fundo tem uma parede e um pedaço de uma cortina. Estou na minha casa em home office, por isso não estou utilizando máscara, e acredito que dessa forma eu consigo fazer uma identificação e uma autodescrição. Tá? Antes de a gente iniciar a nossa fala, é importantíssimo dizer que esse assunto é um assunto que realmente ele tem muito a ver com as engenharias. Não tem quem que esteja envolvido nas nossas profissões que não tenha uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, que não tenha um idoso na família, alguma pessoa gestante ou alguma pessoa que tenha filho recém-nascido, que o pai e a mãe têm que andar circular com um carrinho com bebê, pessoas com nanismo, obeso, pessoas com mais de 2 metros de altura, toda essa antropoformia dessa variedade de pessoas nos levam a que nós tenhamos aí realmente essa preocupação e, no meu caso, essa paixão pela acessibilidade. Atuo com acessibilidade há muitos anos. Antes de me formar engenheiro, eu já atuava dessa forma, como escoteiro, atendendo as demandas de idosos, pessoas que necessitavam algum tipo de auxílio. Fiz engenharia civil com esse foco também, porque acreditava que dessa forma eu poderia ajudar a construir uma sociedade mais humana, que tem a ver com a engenharia humanitária, que é uma denominação que nós estamos utilizando atualmente para que algumas pessoas que não entendiam o porquê do envolvimento tão grande da engenharia em assuntos relacionados à acessibilidade, mobilidade urbana, enfim, esses assuntos que levam uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, eu me encaixo muito bem e fico muito confortável em poder fazer parte da engenharia humanitária. Essa live ela tem tudo a ver com a engenharia humanitária, e quando vou discorrer um pouco do meu conhecimento, mas como nós vamos falar em condomínios residenciais
e comerciais, eu preciso falar daquele ator, aquela figura preponderante para que as coisas aconteçam, que é o síndico. Eu peço autorização, que eu fiz até um resumo aqui, eu gostaria de ler para vocês, a importância de direitos e deveres de um síndico. Abre aspas, o síndico deve propiciar condições de acessibilidade não só para as pessoas com deficiência, mas também aquelas que, por uma situação ocasional ou permanente, tenham dificuldade de acessar a sua própria unidade, tanto residencial como comercial, como também as demais áreas comuns da edificação. Por exemplo, parquinho. Um parquinho, pela legislação, você tem que ter alguns tipos de brinquedo, 5% de brinquedos sejam acessíveis, para que você possa atender toda a demanda do seu condomínio, no caso, condomínio residencial. Piscina. A piscina ela deve seguir normas para que elas possam atender também toda essa gama que eu falei, não só da pessoa que utiliza a cadeira de roda, mas do idoso. Tem algum microfone aberto aí, tá? Por favor. Obrigado. Então, no caso, estava falando de uma piscina. A piscina ela tem que seguir normas para que ela possa atender a todos. Você faz um condomínio residencial, você tem que imaginar que vários tipos de pessoas, a mãe com a criança, o idoso, a pessoa com algum tipo de deficiência, pode ser deficiência temporária ou deficiência permanente, ela tem que ser atendida, porque nós temos leis, e as leis no Brasil são muito boas. Nós temos aí a Constituição de 1988 e a mais recente, de 2015, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Então, dentro dessas leis, nós conseguimos atender todo esse arcabouço para nós possamos realmente trazer esse mundo melhor, esse mundo que as pessoas possam ir e vir com segurança, e essa palavra é muito importante, a acessibilidade está ligada à segurança e conforto para as pessoas. Então, não adianta você fazer uma rampa acessível, mas com piso inadequado, que você vai facilitar que as pessoas possam circular aquela rampa, mas não darão a segurança. Mesma coisa, nós temos corrimão, o corrimão nós temos norma, a NBR 9050, norma brasileira, ela, para nós, é a nossa bíblia da acessibilidade dentro da Constituição Civil. Então, dentro dessa NBR 9050, vocês que nos estão assistindo, estão ouvindo, você consegue ter muitas informações para que você possa construir, reformar ou ampliar dentro atendendo às leis da acessibilidade. E a LBI ela caiu como uma luva para nós. Eu parabenizo o sistema Confea, CREA e Mútua, que, de alguma forma, ajudou que essa lei ela fosse implementada. Demorou aproximadamente 15 anos para que nós conseguíssemos fechar o pacote, vamos dizer assim, e aprovar essa lei, que essa lei fosse implantada. Então, ainda existem alguns itens que estão sendo discutidos, mas, no geral, ela nos atende muito bem, e eu estive recentemente representando o Brasil, nós fomos convidados a um evento na ONU, em Nova York, e o Brasil, nós estávamos em torno de 160 países participando desse evento, a 10ª Conferência das pessoas, dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, e o Brasil foi ovacionado, porque realmente a LBI é uma lei de primeiro mundo. Então, nesse quesito, eu fiquei muito feliz, e a delegação brasileira, nós estávamos em torno de 70 brasileiros lá, de vários órgãos do país, autônomos, pessoas que foram com os seus próprios custos participar desse evento tão importante. Isso nos alegrou muito, isso nos motivou para que nós pudéssemos continuar trabalhando. Mas, em off, eu conversei com algumas pessoas que estavam lá e estavam conosco, e falei, ainda bem que eles não perguntaram se 100% das leis que são implementadas na LBI e outras leis são cobradas, são executadas, porque aí nós saberíamos que nós não iríamos ser ovacionados, e sim, talvez fosse uma coisa até desagradável. Então, essa puxão de orelha que nós, em off, e outros que estavam lá, inclusive o pessoal do TCU e outros órgãos lá, foi para que, quando nós voltássemos, nós
cobrássemos mais, cobrássemos que sejam implementadas essas leis, porque não adianta nós termos uma lei de primeiro mundo sem que ela seja, cobrada, que ela seja implementada. Então, você pode observar, eu moro num prédio, meu prédio é praticamente acessível, mas eu conversando com os nossos colaboradores aqui, os funcionários que trabalham no prédio, algumas coisas me chamaram a atenção. Exemplo, a portaria tem mais de 80 centímetros, então uma pessoa, o peitoril, tem mais de 80 centímetros, uma pessoa que ao chegar ao condomínio e for buscar alguma informação, se ele estiver numa cadeira de roda, ele vai ficar constrangido. Se ele for uma pessoa de baixa estatura ou tem ananismo, também ele ficará constrangido. Então, o nosso prédio não está 100% acessível. Então, são pequenos detalhes, mas que levam realmente a uma inibição, e você está cerceando o direito das pessoas, de toda essa gama de pessoas, que possam realmente ter o ir e vir com segurança e com uma facilidade. Então, são pequenos detalhes que nós temos que alertar, falam nós engenheiros, nós engenheiras, pessoas ligadas à área da construção, à área da habitação, à área do setor comercial. Temos que ter essa visão, porque não adianta só você botar um piso direcional ou sensorial, aquele piso que você põe na calçada, geralmente de cor amarela, que indica uma rota para aquelas pessoas de baixa visão ou que são cegas. Mas se você não fizer uma execução correta, você pode acabar causando problemas. Na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós tivemos um problema muito sério, porque um prefeito recebeu um termo de conduta que ele tinha que cobrar que as pessoas fizessem o piso, a implantação do piso sensorial e direcional na cidade. E aí cada um saiu fazendo como achava que deveria fazer. Então não foram consultados os engenheiros, as engenheiras, e isso causou um transtorno muito grande, e realmente fica uma forma errônea de se fazer. Então, o síndico que está nos assistindo, aquela pessoa que mora num condomínio ou tem o seu comércio, ela é muito importante que ela saiba que, no caso, a pessoa, a figura do síndico, está representando todos os condôminos, mas que ela tem uma assessoria da engenharia. Ele possa realmente ter alguém que vá falar para ele que ali é necessário um piso direcional e sensorial, que aquela rampa está na inclinação correta ou errônea, que aquele corrimão ele precisa ter 2 alturas, como a norma exige, que nós tenhamos a parte de elevador, e aí o Gutenberg dá um show de bola, é o nosso palestrante que vai falar a seguir, inclusive é da área dele, da engenharia mecânica. Isso também, abre um parênteses, que a acessibilidade não é só da engenharia civil e da arquitetura, como algumas pessoas pensam, ela é de todos, de todas as engenharias e de todas as profissões. Então, o elevador ele tem que ter informação em braille, informação sonora, para que o deficiente visual possa saber onde ele está, em que andar que ele está, que tenha em braille a numeração, que andar que ele vai, para que ele possa realmente chegar onde ele precisa, com autonomia e com segurança, sempre voltando a falar nesses quesitos. Então, são uma gama de detalhes, como bem disse o nosso presidente, Pedro Assad, que é preciso sempre estar fazendo uma vistoria, sempre que você tem que estar observando, dando manutenção, porque um degrau com mais de 1,5 centímetros já é um obstáculo para um cadeirante ou uma pessoa que tem dificuldade de locomoção. Então, são pequenos detalhes que realmente fazem a grande diferença. E nós, que nos especializamos nessa área, somos engenheiros, que somos engenheiras, nós temos essa obrigação, e às vezes você não necessariamente você precisa ser o síndico, mas você pode passar informações para que realmente você tenha o seu condomínio, tanto residencial ou comercial, esteja adequado com as leis da acessibilidade, porque isso causa segurança, isso causa uma melhor qualidade de vida para todos os moradores, se for comercial, para todos os seus clientes, você aumenta o número de clientes, aumenta o seu faturamento. Então, são vários fatores positivos que a gente consegue agregar, adequando uma coisa que é lei, que é obrigatória ser feita, e que também traz benefícios. Inclusive, se você for
vender um imóvel e no seu prédio, no caso, eu estou falando aqui de um prédio, ele for totalmente acessível, você pode ter certeza que você conseguirá melhores preços. Porque hoje nós temos em torno de 13% da população idosa. Então, o Brasil está se tornando um país de idoso. Então, o idoso ele quer que ele ter qualidade de vida, que ele possa realmente se deslocar e ser contemplado com as leis de acessibilidade. Então, você vê que uma coisa vai puxando a outra. A acessibilidade é um bom negócio para todos, de qualquer forma que você falar, é um bom negócio. Estamos num período eleitoral e sabemos que a busca dos candidatos é o voto. Um candidato que tenha esse discurso, que se comprometa a estar trabalhando com acessibilidade, buscando uma melhor qualidade de vida, esse é um bom candidato para ser votado. Então, eu penso que a gama de pessoas que vão agregando, a rede, conforme a gente fala, recentemente tivemos a presença do Dr. Sérgio Caribé, do TCU, ele falou muito nessa rede, essa força, essa união que as pessoas vão se agregando a esse tema, e geralmente são pessoas que têm assim, uma boa vontade, são pessoas voluntárias, então isso nos ajuda muito que a gente consiga realmente não só termos a melhor lei, uma das melhores leis do mundo, mas também que essas leis sejam implementadas e tenhamos aí realmente um Brasil, no caso uma cidade, nossa Brasília, nossa querida Brasília, totalmente acessível, adequada, que nós consigamos aí realmente o nosso intento. Ações como essa do CREA-DF e outras ações que são feitas ajudam e muito, porque essa live que nós estamos fazendo é uma live que fica gravada. Então, pessoas assistem, buscam informações, veem que realmente o Conselho está buscando uma melhor qualidade de vida para a sociedade, cumprindo aquele seu papel. Então, é uma coisa muito positiva e que outros CREAs também repliquem essas ações que o CREA-DF está fazendo e que traga realmente essa união, esse aumento dessa rede, aumento dessa força. Eu só vou encerrando aqui. Gostaria também de deixar um abraço para o pessoal da GFIS, que quando eu vim para Brasília, estou aqui em Brasília, vim para ficar um ano, mas diz que quando a gente vem aqui e toma a água do Lago Paranoá, a gente fica mais tempo. Eu já estou há quase 6 anos aqui, muito feliz por ter tido essa receptividade aqui em Brasília. E o pessoal da GFIS foi um pessoal que me orientou muito, que trouxe muitas informações, e eles são as pessoas responsáveis para, quando você construir um prédio residencial ou comercial, você conseguir o ABITS. Então, você tem que... eles têm um checklist, eles vão checar se o prédio está adequado ou não. Então, a GFIS é um grande parceiro, a gente tem que ver esses órgãos fiscalizadores, exemplo, CREA, DF, é um órgão fiscalizador, mas ele é um órgão fiscalizador orientativo. Ele busca que as pessoas, no caso que estão construindo, reformando, ampliando, na área que eu atuo, né, em outras áreas da agronomia também, é muito abrangente a função de um conselho, eles possam realmente estar cumprindo o seu papel. E eu tive assim, um grande aliado, que foi a GFIS, que nos ajudou, inclusive, em cartilhas que nós fizemos na época que eu trabalhava no Confeia, buscando informações e troca de informações. Assim como o TCU, assim como o Ministério Público, outros órgãos, tem nos ajudado muito. Inclusive, para encerrar, nós temos um convênio com o Conselho Nacional do Ministério Público para que nós, do Sistema Confea, CREA Mútuo e, em especial, CREA-DF, possamos cobrar que os prédios de uso público, nesse caso do convênio, estejam adequados com as leis de acessibilidade. Eu encerro aqui a minha fala dizendo o seguinte, que as barreiras atitudinais são as piores barreiras que nós temos. O que é barreira atitudinal? São atos que as pessoas fazem, às vezes, involuntariamente. Por exemplo, parar na vaga do idoso ou de um deficiente, colocar o carro, colocar a moto em lugar errado, não respeitar aquele espaço reservado. Um olhar que você dê para uma pessoa, pode ser que você, esse olhar, você receba essa pessoa, abraça essa pessoa com um olhar, ou você pode ser um olhar que você possa estar discriminando. E discriminação é crime.
Então, as barreiras atitudinais são muito importantes. Então, não adianta você ter um prédio 100% acessível, tanto comercial como residencial, se você não chamar todos os seus colaboradores, independente de ser terceirizados ou não, e você passar as informações e cobrar que as pessoas respeitem e sejam cordiais com todos, para que nós possamos realmente aí fecharmos o nosso ciclo. A obra acessível, tanto residencial como comercial, e o atendimento das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários, também com aquela visão humana e tendo empatia com algum tipo de alguma pessoa que tem alguma necessidade, algum tipo de pessoa que tenha alguma carência, tá? Porque a deficiência não é da pessoa, a deficiência é do local que ela está. Então, é uma mudança de paradigma que nós estamos implementando e tirando que a deficiência da pessoa. Por exemplo, eu uso óculos, eu tenho um tipo de deficiência, então eu preciso ter um lugar onde tenha escrito alguma informação, tenha letras maiores que eu possa realmente visualizar. Então, a deficiência não é minha. Se tem uma letra muito miúda, você acaba não conseguindo. Então, o problema não está comigo, está no mundo que eu vivo. Então, essa é a mensagem que eu deixo. Passo a palavra para o Dr. Gutenberg Rios, o Guto Rios, para que ele possa entrar nessa área da engenharia mecânica, que também é um universo muito grande. Obrigado a todos e fico à disposição. Obrigado, Jari. Antes de passar ao nosso colega Gutenberg, eu lembro aos senhores quanto à questão da inscrição. No chat está o link para que os senhores façam as inscrições, para que a gente possa encaminharmos aos presentes que fizeram a inscrição o certificado de participação. Agora, dando sequência, com a palavra o nosso conselheiro, coordenador da Câmara Industrial e de Segurança do Trabalho, o engenheiro Gutenberg Rios. Por favor, Gutenberg. Foi por leitura labial, eu não tô ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo direito. Não sei se é o link de internet ou tudo, estão me ouvindo? Bem. Estamos ouvindo, Gutenberg. Tá, perfeito. Agora voltou o áudio. Okay. Excelente, obrigado. Primeiro, boa tarde a todos aí, né? Todos os que estão nos ouvindo, nos vendo ou nos acompanhando. Queria agradecer aí, na presença do Pedro Assad ao CREA-DF, por essa belíssima iniciativa do Aprimora Mais, segunda participação aqui. Então, fico muito contente com iniciativas como essa. Agradeço também a todo o pessoal aí do CREA-DF, nas figuras do Gilberto, da Denise, da Letícia, do Luiz. Então, muito obrigado a todos. Jari, gratidão e de uma honra enorme estar conseguindo dividir esse espaço aqui contigo. Proseador nato, pessoa muito atuante. Obrigado mesmo, Jari, por estar aqui conosco e por compartilhar um pouco desse teu conhecimento e dessa tua vivência aí. Fantástico. Newton de Castro, um abraço, presidente do Clube de Engenharia, conselheiro e amigo também, uma pessoa super querida e super atuante. Boa tarde. Seguindo o protocolo que o nosso ilustre autor do livro Ir e Vir, um livro bom pra caramba, para quem quiser aproveitar essa leitura. E aí depois até sugiro aí um audiolivro, não sei como é que está o projeto, Jair, mas pode ser uma coisa. Mas seguindo esse protocolo da autodescrição, então, aos que estão nos acompanhando e não conseguem nos enxergar, né? Sou uma pessoa clara também, de olhos claros, tenho uma barba, fiz hoje, só para aparecer bem no vídeo. Estou de camisa bege e um fundo azul escuro, tá? Eu entendo a liturgia, entendo a formalidade, né, da ocasião e do CREA, mas eu sempre procurei trazer engenharia de uma forma leve, né, de uma forma mais até descontraída, porque a responsabilidade é grande e isso não diminui a responsabilidade, muito pelo contrário, né? Inclui as pessoas ainda mais no discurso, na medida em que elas vão se atentar, né, vão se sentir curiosas para tentar acompanhar aquilo ali. Então, queria também até parabenizar, como o Jari colocou, todo o sistema Confea CREA Mútua, para quem está nos assistindo, nos ouvindo ou acompanhando de alguma forma, né, ou que está assistindo depois, né, não está ao vivo aqui, procure o CREA mais próximo aí, ou quem é aqui de Brasília, o Confea. Confea editou isso daqui, é uma cartilha de acessibilidade, uma cartilha que está bem completa, bem bacana, com bastante conteúdo.
recheada de conteúdo. Então, procurem. Queria também até comentar, né? A ideia aqui não é esgotar o assunto, não é trazer uma coisa de forma pesada. A ideia aqui é ter um dedo de prosa, conversar um pouco. É interessante a participação de todos. Se tiver alguma dúvida mais específica para que a gente possa tirar ao longo da fala, a minha fala eu vou fazer ela curta e vou abrir. Eu quero discutir, eu quero conversar com o Jari, quero conversar com os participantes. Eu vi aqui na participação que tem uma pessoa que está com deficiência auditiva e está nos acompanhando, creio que pelo intérprete de Libras, e gratidão ao Luri Ferraz, da Libras, aí, por estar traduzindo, espero não estar te dando muito trabalho, cara. E parabéns ao Carlos Leitão aí, e gratidão, muita gratidão pela tua participação. É interessante, cara, e isso daí sempre vem à tona, né? Então, você fala de acessibilidade, e você tem uma série de edificações que são antigas, que não tem problema nenhum, então você tem que adaptar elas. E como o Jari muito bem informou, isso acaba caindo ali no colo do gestor ou do síndico. E uma coisa que a gente latentemente tem informado, tem pedido e tem tentado alertar, é a necessidade desse gestor de uma assessoria técnica, né? Uma assessoria técnica de engenharia. Além, é claro, das assessorias normais lá, de contabilidade, jurídica, você tem que ter uma assessoria técnica. Nós temos um número excessivo de leis, e aí até a fala do Jari complementa isso, né? Então, e falta o que para aplicar isso? Então, a gente tem muitas leis e pouca comunicação ou pouca ação em cima dessas leis, né? Será que a gente está pecando na hora de nos comunicar? Será que a gente está pecando aí na hora de tornar mais palatável aos responsáveis que eles precisam atender aquilo? Então, existe muito dessa miscelânea de situações que a gente precisa resolver. E aí o Gilberto também, quando me apresentou, né, ele informou da coordenação e dos GTs, que o CREADF, a plenária do CREADF, brilhantemente tem se mostrado muito proativa, né, em se comunicar aí com a sociedade, em trazer os pares para que isso possa ser construído. Então, todo o bojo do CREADF está sendo construído na fiscalização educativa. Então, você está sendo... a gente está transmitindo essa informação, o que tem que ter, o que precisa ser feito, quais são os responsáveis, quem precisa ser responsável, quem pode ser responsável, tudo isso o CREA está resolvendo. E aí, você tem que entrar ali com como, né? Então, o CREADF está aberto aí para toda a sociedade. E isso é interessante, principalmente quando a gente quando a gente começa a entender que a gente tem um excesso de leis, algumas normas, mas a gente precisa, no fundo ali, né, ou numa leitura mais reducionista, de leis mais abrangentes e normas mais específicas. Acaba que as leis estão tendendo a ficar extremamente específicas e as normas estão tendendo a ficar extremamente abrangentes. Então, a gente precisa inverter isso e trazer com isso à baila toda a comunicação, a forma de se comunicar. Como que você precisa fazer isso, isso e isso. A assessoria técnica vai te dar todo o bojo técnico, e depois você entra em questão de dimensionamento, questão de esquadro, de distanciamento, enfim, você tem os requisitos técnicos das normas. Mas a comunicação do que tem, do que precisa, é de fundamental importância. E até aproveitando a fala do Jari, às vezes a gente tem edificações aí que se prepararam, né, são semi-acessíveis, né? Como que é isso? Porque não adianta você cumprir todo o requisito técnico, a tua edificação está toda lá, se você deixa de fazer a manutenção, se você deixa de fazer a conservação e limpeza, por exemplo. Então, algumas barreiras, né? E aí eu acho a fala do Jari bacana, a do presidente Pedro Assad também, fenomenal. A gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Existem várias barreiras. Você tem essa barreira atitudinal que o Jari muito bem comentou, você tem uma barreira cultural. Então, o brasileiro, a gente precisa mudar um pouco essa cultura de só encontrar o defeito, ou só encontrar o erro. Então, o exercício que a gente tem que fazer é qual é a solução para aquilo e voltar toda a nossa orientação para a solução e não para a crítica destrutiva, né? Mas para a construtiva. E o treinamento contínuo, que é uma coisa de fundamental importância, tanto para os colaboradores da edificação. Tem alguém aqui, esse treinamento ele tem que ser contínuo, né? Tanto para colaboradores, né? As pessoas que estão ali no atendimento, ou que estão recebendo, ou que estão cuidando ali daquela edificação, assim como no caso de condomínio residencial ou comercial, os próprios condôminos, eles têm que ser orientados, eles têm que ser treinados continuamente, assim como visitantes. Então,
para quem é da engenharia, vai para uma obra de canteiro, antes de você acessar a obra de canteiro, você tem que ir lá e fazer a sua, como é que se fala? Você tem que ir lá e fazer um treinamento para acesso, onde vai te dar todas as noções aí de segurança do trabalho, ações emergenciais, cadeia de contato, cadeia de ajuda, uma série de situações. Então, nós precisamos treinar, precisamos nos comunicar e constantemente estar repetindo isso para a questão de assimilação, para a questão de cumprimento. Então, tudo isso é um paradigma que está muito arraigado. Nós não estamos acostumados a isso. Você pegar toda é muito, né? Mas a maioria das ações no Brasil são reativas, né? Então, precisa acontecer alguma coisa de calamidade grande ou tudo para que você tenha uma ação reativa, ou uma lei, ou uma normativa, ou uma reação. E a ação proativa, e aí por isso que eu falo muito em voltar nossos olhos para a solução e não para a crítica destrutiva, é que precisa ser feita. Então, o que é que a gente pode fazer hoje para estar melhor amanhã? Entendeu? E esse exercício ele tem que ser contínuo em todos nós. Então, sermos proativos nesse sentido. E aí, o Jari até comentou, basta, às vezes, com um olhar você consegue ajudar muita gente. E olha que eu não estou falando aqui da hipersensibilidade que a nossa sociedade hoje está vivendo, né? Então, não é esse o ponto. A questão é você ter empatia para com o próximo, é você se colocar na situação do outro para conseguir ajudá-lo da melhor forma possível. Nem todo mundo consegue resolver todos os problemas de todo mundo, mas se você fizer um pouco e cada um fizer um pouco, a gente cria aí uma onda de sinergia muito grande. E aí, nesse momento aqui, eu tô fechando essa minha fala inicial e quero abrir. Vamos dialogar um pouco. Jari, você está aí com a gente? Vamos abrir, fazer uma prosa, um trem mais leve. Você está ouvindo? Vai participar? Estou te ouvindo bem. Guto, eu posso te fazer pedir para você dar uma explanação sobre rampas, sobre elevadores, essa área da mecânica, que eu acho muito interessante, muito importante, que ela vem realmente somar e valorizar, né, as obras, tanto comerciais como residenciais, para que a gente possa ter um ir e vir com segurança e que atenda a todos. Bacana, Jari. São dois pontos bem importantes, né? Primeiro é o comprimento de inclinação de rampa e distanciamento. Então, tem muita edificação aí que faz a rampa, mas faz a rampa para inglês ver, né? Então, às vezes, você não consegue nem passar uma cadeira de rodas normal ali. E elevador, aí tem dois aspectos, Jari. Um deles é a reforma e retrofitting de elevador, tá? Então, tem muito condomínio aí que vai, não, vou contratar uma reforma. E aí ele entra dentro da cabine e faz só a passagem do batom, faz só a questão da estética. Ele não vê a questão dos sensores. Então, o cadeirante ele tem que ter o sensor que abrange ali a área de atuação dele. Não adianta você botar o sensor lá em cima de segurança para abertura automática da porta, porque ele sentado com a cadeira está inferior ao atingimento disso. Então, você tem que atualizar esses sensores, atualizar e modernizar também os de posição, principalmente as edificações mais antigas, quando você começa a descalibrar isso, começa a formar aqueles degraus, né? E aí você muito bem comentou na tua fala, né? O degrau de 1 centímetro a mais, foi 1 centímetro ou 5 centímetros, não sei qual foi o exemplo que você citou, mas você começa a ter ou um desconforto, até a impossibilidade, né? Você pegar aí 10 centímetros às vezes, de degrau que você vê em alguns elevadores, né? Que a parada dele não para no local correto, o cadeirante, por exemplo, não vai conseguir subir sozinho, né? Não vai conseguir acessar ali o elevador. Então, você tem, mas não tem ao mesmo tempo. Outro ponto é o que eu estava comentando lá, é fazer o treinamento. Então, você tem uma equipe de manutenção, normalmente elevadores, você tem a manutenção contratada, e você tem ali as figuras de responsável técnico, de relatório, principalmente o relatório anual de inspeções que você precisa fazer, onde estarão apontadas ali as manifestações patológicas do teu sistema. Muitas delas são técnicas e aí precisam ser atendidas muito antes que uma reforma da cabine, né? O grande lance é que o sistema não fica visível a olho nu, né? E aí acaba que culturalmente é o quê? Se eu estou mexendo lá no sistema e ninguém está vendo, aparentemente não está sendo feito nada. E aí os efeitos disso, que é não ter degrau, a porta abrir emergencialmente ou numa situação ali de emergência automaticamente para não travar e não prender ninguém,
essas percepções elas acabam deixando de evidenciar que a manutenção está sendo feita de uma forma correta. Mas se você troca, por exemplo, a parte interna da cabine, não estou nem falando da externa, você mostra para todo mundo que o elevador foi teoricamente reformado, mas na verdade ele fez só uma reforma de estética, né? E aí todos os cuidados, por ser é um sistema projetado com uma determinada carga, enfim, até seleção de material tem que ser feito. E o importante, ali, é que a gente trabalha multidisciplinarmente. A exemplo da rampa que você pediu para a gente comentar, a mecânica trabalha em conjunto com a civil e os dois ali discutindo detalhes técnicos e construtivos. Então, você tem base, você tem uma série de coisas. A mecânica vai ajudar, mas a civil é de fundamental importância. Assim como elevadores também, a gente trabalha muito em conjunto com o pessoal da elétrica, sem problema algum. Então, a engenharia, você muito bem colocou, e aí eu estou repetindo e frisando aqui, engenharia humanitária. Então, a gente tem que se preocupar com a humanidade, né? Todo o sistema Confeacred foi mútua, né? Confeacred mútua foi criado aí para a segurança da sociedade. E é por isso que essa iniciativa, tanto da Primora quanto da fiscalização educativa, é de uma beleza enorme. E, Jari, duas coisas, cara. Uma delas é o desafio do audiolivro aí, audiolivro, cara. Você gravar o audiolivro aí do Ir e Vir. Eu queria deixar esse desafio aqui para você. E uma outra Viu? coisa é o reflexo, né, da adoção dessas medidas de acessibilidade no comércio, que ela pode ser benéfica, né? Gutenberg, obrigado pela sua explanação. Duas coisas, né? O degrau com 1 a 1,5 centímetro já se torna um obstáculo. Então, mais que 1,5 centímetro já é um obstáculo. Então, é muito sensível. Por isso, quando nós fazemos eventos, workshop, palestras, nós trabalhamos muito a prática de você fazer com que as pessoas que não necessariamente, que nunca usaram a cadeira de rodas ou que nunca usaram uma muleta, utilizem, que chama vivência, para que ela possa realmente sentir na pele a dificuldade. Então, eu valorizo muito essas vivências e isso mostra para que as pessoas possam realmente ter a empatia, saber que um degrau, 1,5 centímetro de degrau, já dificulta que ela possa passar de um ambiente para outro. Quanto ao livro, o audiolivro, ele já existe. Foi uma parceria que, quando nós lançamos o nosso livro, eu fiz com o Instituto dos Cegos, SMAC, Instituto Sul-Mato Grossense dos Cegos, em Campo Grande, MS. Nós fizemos uma parceria muito boa, muito interessante. Eles fizeram o livro Ir e Vir em Braille, e também o audiolivro, o livro que fala, que era uma parceria com a Petrobras. Então, já existe esse material foi bastante divulgado, e também eu agradeço a você por ter feito um resumo do livro no Engenharia e Prosa. E nós temos também o Bizu, que nós conversamos uma oportunidade passada, você poderia até deixar depois no chat, para que as pessoas possam ter acesso. Então, é bastante... como meus amigos dizem, a gente espremeu bem esse livro e já me comprometo assim num futuro próximo, né? Um segundo livro ou a terceira edição reeditada, alguma coisa assim, porque muita coisa já aconteceu. Eu fico feliz porque essas muitas coisas que aconteceram vieram ao encontro do que nós trabalhamos, né? Quando começamos o nosso trabalho, uma das ideias que nós queríamos desmistificar que a acessibilidade ela pertencia só à engenharia, no caso civil, e à arquitetura. E nós desmistificamos isso através do livro e de outras ações que outras pessoas que fazem parte dessa rede fizeram, para que a gente possa realmente ter todos envolvidos, né? Quando você falou da execução de uma rampa e depois acesso a um elevador, você está envolvendo todas as engenharias aí. Você falou da engenharia civil, você falou da engenharia mecânica, da parte elétrica e da engenharia eletrônica, porque hoje você entra no elevador, você tem uma tecnologia ali incorporada, tipo de high-tech, de filme de ficção, né? São elevadores que a gente tem oportunidade de utilizar em alguns
aqui em Brasília mesmo, em São Paulo e outros lugares aí fora do país, você vê que é uma tecnologia embarcada muito grande, inclusive no quesito segurança, né? Já que você está falando em elevador e você é um expert no assunto, é o meio de transporte mais seguro do mundo, né? Se você analisar percentualmente e estatisticamente. Então, essa interação cada vez maior com todas as profissões, e não só dentro das engenharias, mas também com todas as profissões, para que a gente possa realmente cumprir o nosso papel. Tá? Eu parabenizo você. Eu gostaria que você falasse alguma coisa também desse o que ocasionou esse acidente e a importância da presença dos engenheiros, no caso, esse incêndio nesse hospital, que muito nos assustou aqui em Brasília, né? Nós estamos vivendo um ano assim, cada dia um impacto, né? Já começa com essa pandemia que está fazendo nós refletirmos muito, inclusive essa live, ela advém da pandemia, você vê, do limão uma limonada, né? Nós estamos conseguindo, talvez, com essa live, abranger muito maior, uma quantidade maior de pessoas, então eu vejo isso como um lado positivo. Aprendi isso com meus pais, do limão uma limonada. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você recentemente fez e o tanto que a importância da engenharia e da segurança e da acessibilidade, porque eu vi gruas, eu vi equipamentos lá e é importante a acessibilidade para que os trabalhadores, os colaboradores pudessem efetuar seu trabalho, como bem falei, com segurança e com uma boa qualidade no serviço prestado. Maravilha, Jair. Só complementando, achei fantástico quando você falou aí da questão dos elevadores, da evolução dos elevadores, né? As tecnologias, elas estão evoluindo numa velocidade muito rápida, sensoriamento tá também evoluindo, e você está tendo uma grande quantidade de engenharia embarcada, né? Que a gente fala aí, você tem não só os eletrônicos, os mecatrônicos, por exemplo, que é controle de automação e tal, você tem uma série de outros perfis aí de engenharia que são agregados e apensos, né, a isso. Até com o advento da pandemia, eu já vi até solução de elevadores que, quando está parado, ele trava as portas e irradia com luz UV para fazer ali uma descontaminação, né, do ambiente, para romper ali o maior problema que eles encontraram, né, os estudos encontraram do vírus é que ele tem ali uma membrana adiposa que envolve ele, que é o que permite que ele, não vou nem dizer sobreviver, né, porque fala que vírus não tem vida, né, mas que ele se permaneça ali ativo durante muito tempo. E aí os métodos de descontaminação, seja o peróxido de oxigênio, se não me falha a memória, a luz UV, eles entram para romper essa camada e expor o vírus à temperatura ambiente, e isso daí provoca a inativação dele, né, ou a morte. A morte é complicado, porque ele não tem vida, né. Mas outra coisa também que eu quero lembrar aqui é que não adianta a gente ter dispositivos de última geração aí que permitem um acesso facilitado se a gente não treina a nossa equipe, né, ou o pessoal que está lá para atender. O maior exemplo disso é muita plataforma. Então, tem muito prédio antigo que se viu ali, não, tenho que fazer, tenho que tornar acessível. E aí ele faz uma plataforma para romper ali os degraus, tudo, e aí na hora que você precisa, você não tem uma pessoa que consegue acionar, ou ela o cronograma de manutenção delas não tá sendo seguido, e ela acaba não sendo funcional. Então, cara, liga aí para a gente ver o que estou precisando subir aqui, e você não consegue isso. Então, de nada adianta você implantar se você não conseguir manutenir. E com relação a esse acidente aí, que poderia ter tomado proporções catastróficas, é só parabenizar toda a equipe de atendimento, de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança do trabalho que atuaram, toda a equipe dos hospitais que primeiramente conseguiram fazer todo o deslocamento aí de pacientes da melhor forma possível, né? Menos conturbada possível, conseguindo ali, o incêndio ele não chegou a sair ele foi só local, né? Ele cria aquela fumaça preta porque era fibra de vidro que acabou pegando fogo, né? No equipamento ali, em um dos sistemas de arrefecimento, né? Da edificação, mas toda a ação foi muito bem elogiada e foi tudo muito rápido, então se conseguiu conter facilmente.
E a engenharia, principalmente na hora de recuperar, né? Lembrando que isso daí aconteceu sábado de manhã e hoje o hospital já está em pleno funcionamento, todos os sistemas foram restabelecidos, né, em medida emergencial. Foi um esforço de engenharia enorme, então você envolveu, cara, uma série de pessoas, e aí tem que agradecer o pessoal da indústria, agradecer o pessoal do próprio hospital, das empresas de engenharia envolvidas, dos fornecedores aqui de Brasília, empresas aéreas que alteraram sua rota. Então, foi um esforço, uma operação de guerra, mas um esforço pela paz, digamos assim. Tá? E aí, toda essa motivação foi muito gratificante. Então, a gente conseguiu atuar, foi uma atuação muito rápida e pontual, né? Para restabelecer o sistema e fazer ele funcionar e você ter ali os pacientes no meio de uma pandemia. Então, acho que isso daí foi o que muito motivou as pessoas, né? Porque sensibilizou. Então, você pegar ali 10 horas da noite, você abrir as portas de uma fábrica para fazer a finalização de um equipamento, embarcar ele na madrugada para ele chegar aqui em Brasília no domingo. Ele saiu de lá no domingo, chegou aqui na segunda. Estou um pouco perdido, virei várias tudo aí. Então, e aí depois toda a parte de reconstrução de tubulação, de uma série de coisas, você precisou abrir muita coisa no domingo e é de uma enorme gratidão ver o comércio de Brasília preparado para isso, foi acionado e atendeu e respondeu, a indústria de São Paulo. Então, cara, foi uma operação de guerra e pela paz. Então, obrigado aí, gratidão pela oportunidade de falar um pouco. Fico felizão também, Jari, eu não sabia que já tem um audiolivro, acho que depois publica isso, cara, ou encaminha para o pessoal, não sei como que é, coloca, vê aonde que o pessoal tem acesso, até porque o pessoal está acompanhando aqui, esse trabalho ele precisa ser disseminado. Com relação à prosa e ao bizu que está lá no canal, chama Engenharia e Prosa o nome do canal, quem quiser depois acompanha lá no YouTube. O Jari tem uma gratidão grande pela generosidade dele, ele compartilhou muito conteúdo. Na prosa foi fantástica. E depois a gente ainda fez o bizu do livro, que é um dos vídeos aí de maior visualização do canal, só para você ter uma ideia de como isso é bom e que trata também toda a questão de sair da retórica e ir para a ação, né, Jari? Como a gente uma vez comentou, a gente precisa de bom senso. O bom senso está sumido. Então, a gente está criando muita lei, muita norma e perdendo um pouco do bom senso e perdendo um pouco a oportunidade de trabalhar a empatia, né? Isso que você comentou aí da questão sensorial, né? Então, vocês fizeram um evento, acho que foi em São Paulo, né, Jari? Em que você faz experiências, né? Vendo o olho, fica Vários eventos nós fizemos, inclusive o CREDEF foi muito importante, foi junto com o Tribunal de Contas da União, o evento é um documento chamado, o Gilberto acho que vai lembrar, um certificado de acessibilidade, dizendo que o prédio era acessível. O prédio é o Cerzedeiro Correia, que é do Tribunal de Contas da União. Quem não é daqui de Brasília, depois pode acessar e ver a arquitetura desse prédio, a maravilha, que é um prédio totalmente acessível. E nós fizemos um evento lá, e nesse evento, em todos os eventos praticamente que a gente participa, nós fazemos a vivência para que as pessoas possam realmente sentir na pele. Uma das vivências que mais me chamou a atenção foi uma que nós fizemos em Campo Grande, na época eu estava presidente do CREA-MS, e na plateia estavam parlamentares, né? Prefeito, vereador, enfim. E nós colocamos eles para dar uma volta na quadra. Realmente nós conseguimos impactá-los, nós conseguimos fazer a mudança de visão, nós tiramos eles da zona de conforto e muitas coisas positivas aconteceram. Então, volto a dizer, nós estamos num ano eleitoral, é um ano que a gente tem que... algumas pessoas falam, mas eu não gosto de política. Então, quem não gosta de política é dominado por quem gosta. Então, não tem essa de gostar ou não. A gente faz política dentro da casa da gente. Eu que sou casado há 30 anos e alguns que estão nos escutando sabem aí que tem um casamento há bastante tempo, sabe que a política é importante. Você faz política com seus filhos, você faz política com seus pais,
você faz política na universidade com seus professores e seus colegas. Então, a política é inerente do ser humano. Então, não tem essa de falar, eu não gosto, eu não quero participar. Não, tem que participar de todas as ações, inclusive nos bairros, o envolvimento. Se você está numa universidade, você tem que saber o que está acontecendo, buscar o melhor para que você possa ter retorno. Então, tudo é envolvimento. Então, voltando ao assunto da acessibilidade, né, eu puxei o assunto do hospital, porque o hospital eu vejo ele como domínio comercial, vamos dizer assim, porque no hospital, além de ter toda aquela gama de serviços que eles prestam, tem muitos consultórios, e ali é um condomínio. E se você observar bem numa filmagem, como é que retiraria as pessoas se o elevador não fosse acessível, que coubesse uma cama, uma maca? Como é que você desceria a escada se não tivesse as rampas? Então, você observa que a acessibilidade ela salva vidas, ela é preponderante para que nós possamos realmente praticarmos a engenharia humanitária. Então, eu observo, sou uma pessoa que observo muito nesses detalhes, e você vê não vou dizer que foi Então, com facilidade que se retiraram as aquela pessoas, cultura de inclusive pessoas com acessibilidade, aquelas camas hospitalares nós que elaboramos, são eu uma coisa coordenei, grande, difícil de locomoção, e eles você conseguiram levar num faz, pátio de estacionamento para que as pessoas pudessem ser você atendidas faz e não ter nenhum problema com o incêndio. Então, tudo isso, são esses detalhes que a gente valoriza, e você falou um assunto muito importante. O brasileiro ele temos muitas virtudes, né? Nós não somos um país que temos muitas virtudes, somos muito criativos, um povo alegre, mas também nós temos alguns defeitos, que é não planejar e não dar manutenção. Então, você observa aqui, vou citar Brasília, porque é onde nós estamos aqui agora, né? Viaduto caindo. O que aconteceu? Falta de manutenção. Eu sofri um acidente no Parque da Cidade em janeiro, uma calçada que estava sem manutenção. Eu acabei caindo, me machuquei, enfim, tive que me operar o ombro, falta de manutenção. Então, essa cultura, e você bem frisou, da manutenção, da limpeza, esse olhar do planejamento, você tem que ter um planejamento, e nós, engenheiros, adoramos isso aí, planejamento, né? Você não consegue, você não pode iniciar nada sem você planejar. É igual um piloto de avião que você fala, vamos voar. Se ele não tiver o plano de voo, ele vai voar para onde? Né? Então, ele tem que ter um ponto de saída e um ponto de chegada. Então, esses detalhes, isso a gente precisa implementar na cultura das pessoas. Eu parabenizo aí os CREAs que têm o CREA Júnior ou que vão implantar o CREA Júnior, porque é importante que isso seja colocado no coração e na mente dos jovens, principalmente dos jovens, não jovem de idade, jovem de cabeça, para que ele, ao sair das universidades, ele já tenha essa cultura que talvez alguns da minha época, um pouco anterior, não tiveram essa formação. Então, nós que somos formadores de opinião, precisamos ter essa visão e cobrar do poder público, cobrar das pessoas que elas realmente possam cumprir isso. Então, na acessibilidade, outra observação que eu vislumbrei aqui no prédio onde eu moro, que com a pandemia eles colocaram álcool gel em vários locais, mas numa altura que a pessoa com a cadeira de rodas ou a pessoa que tem nanismo não consegue. Então, isso são detalhes, eu já relatei isso ao síndico, que parece uma coisa insignificante, mas não é, principalmente as pessoas que têm deficiência. Você imagina um cadeirante, ele utiliza as mãos para poder se movimentar, e aquela cadeira a roda vai sujando e a mão dele vai sendo contaminada, quer dizer, então esses realmente que precisam do álcool gel com maior intensidade. A mesma coisa é uma pessoa de baixa estatura ou que tem nanismo, ele vai encosta em locais que às vezes não recebeu uma higienização, alguma coisa assim, né? Então, o deficiente visual, ele utiliza muito tato para que ele possa se locomover, para que ele possa se identificar onde ele está. Então, ele precisa realmente ter essas informações. E também onde estão colocados os dispositivos de álcool gel, não observo nada em braille e nenhuma informação para que possa atender toda essa gama de pessoas, tá? Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Essa visão
nossa, de formadores de opinião, é muito importante. Em todas as áreas da engenharia, a gente parece que quanto mais você estuda, mais você vai aguçando a sua sensibilidade. Isso é uma coisa importante, muito boa. Então, volto aí para você, para que você possa falar mais alguma coisa Vamos fazer. ligado à área, à engenharia mecânica, ou volto a palavra ao Dr. Gilberto, tá? Eu fico aqui no aguardo. Obrigado. Obrigado, Jari, obrigado, Gutenberg. Vocês vão ter oportunidades agora de responderem as perguntas. Então, dando sequência aqui no nosso... Vamos chamar agora o nosso presidente Pedro para fazer alguns comentários e, se quiser, aí formular uma pergunta, presidente. Ok. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Guto aí pelas colocações e ao nosso Jari. Eu lembrá-lo que eu estive na vistoria lá do TCU, nós estivemos lá na vistoria, eu não participei do evento, né? Mas a importância dessa acessibilidade, eu já coloquei uma vez, o Jari colocou muito bem, que nós temos que conscientizar aos nossos governantes. Ele colocou muito bem aí a questão da política hoje. Os políticos, se não tiverem nessa época de eleição, eles fazem tudo. Então, nós temos que cobrar as promessas dessas, como diz, essas promessas que eles fazem de que vamos fazer acessibilidade, que nós vamos colocar tudo bonitinho, vai ter rampa, vai ter tudo aí. Então, nós temos que cobrar dos políticos. E o Gutenberg colocou a questão dos elevadores. A tecnologia hoje, se as pessoas de maior idade aí sabem, os elevadores hoje estão dando show aí, eles paradas, tem estabilidade, eles não vêm mais com aquele mais catraca, é tudo computadorizado, então eles sabem melhor do que eu sou civil, né? Aí a gente sabe um pouco dessa parte de mecanização dos elevadores. Então você tem essa situação, não é? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jari, é o seguinte: se ele tem alguma coisa ou algum dado nos prédios, principalmente do Distrito Federal, se ele tem algum dado de como é a acessibilidade, como está a acessibilidade. E o Gutenberg, nessa questão de manutenção, se tem algum dado das manutenções, qual o período, até para esclarecer aos participantes, qual o período que se deve fazer de manutenção em elevadores. Presidente, obrigado pelas palavras. Realmente, a tua pergunta é muito pertinente. Nós observamos que os prédios, os prédios mais novos, no qual eu me incluo, eu estou gerente da Mútua, na gerência de cobrança. Eu trabalhava na 409 Norte, num prédio totalmente inacessível, um prédio antigo, e hoje nós estamos ali no setor hoteleiro norte, perto do Brasília Shopping, um prédio totalmente acessível. Então, o que a gente observa, os prédios novos, bem no início da nossa fala, nós falamos da GFIS, a GFIS tem trabalhado muito forte na cobrança das adequações, na cobrança das normas, na cobrança das leis, para que quando ela libera um habites, esse prédio esteja acessível. Já os prédios antigos, nós temos muita dificuldade, inclusive os prédios do nosso querido arquiteto Oscar Niemeyer, não tem acessibilidade. Então, e para você implementar acessibilidade nesses prédios, inclusive eu sofri um questionamento uma vez e até hoje eu não consigo responder. Se alguém pudesse me ajudar a responder, os prédios residenciais
do caso que eu trabalhei ali na Asa Norte, né? Tem 4 andares e não tem elevadores. E o IPHAN não permite que você coloque elevadores. Então, é uma dificuldade. Eu recebi relatos de pessoas, eu faço parte da Rede Urbanidade, agora, recentemente, fui convidado, e aumentou muito mais o nosso leque de informações. E dentro dessa rede nós recebemos informações de pessoas que têm depressão, porque ela não consegue descer o 4º andar, ela tem problema de obesidade, ela tem problema de mobilidade reduzida. Então, é um problema sério que nós temos aqui. Então, eu acredito que precisamos ter uma flexibilidade, viu, presidente? Para que nós possamos, como disse o Gutenberg, o bom senso, nós precisamos flexibilizar. Você não vai descaracterizar o projeto arquitetônico, mas você precisa que ele seja adequado à acessibilidade, porque o que importa são as pessoas, não são os prédios, né? O que importa são as pessoas, é a engenharia humanitária. Então, no geral, os prédios mais antigos, nós temos muitos problemas de adequações. É importante que essa comissão é muito bem representada por nosso irmão Nilton de Castro. Faço as fiscalizações junto com órgãos que têm poder de polícia, porque nós sabemos que o nosso conselho não tem poder de polícia. Eu sei da boa vontade do senhor, eu sei da boa vontade de todos os conselheiros e conselheiras do CREA-DF, mas nós não temos poder de polícia, então precisa fazer uma fiscalização junto com outros órgãos para que nós possamos realmente cobrar. Já existe esse convênio que nós fizemos com o CNMP. O doutor Gilberto estava presente lá, foi um dos palestrantes, então nós já temos as ferramentas, agora a gente precisa que as coisas aconteçam. Então, o bom senso tem que existir, precisa ter uma flexibilização. O ótimo é inimigo do bom. Então, só para fechar aqui a minha resposta, eu tive uma aula com o German Madrid, um engenheiro de Medellín, na Colômbia, e ele me levou a Medellín, foi revolucionado com a acessibilidade e mobilidade urbana. E ele me mostrou por A mais B que, às vezes, você não precisa estar 100% adequado à norma, mas que você, quanto mais próximo, melhor, mas você tem que saber que o ótimo é inimigo do bom. Então, espero que tenha podido te responder a sua indagação. Obrigado. Maravilha, Jari. Acho que sou eu agora, né? Cara, fantástico. Eu adorei. Mobilidade urbana, né? É uma coisa que precisa ser pensada. Com relação, presidente, a dados, só antecipando aqui, até complementando um pouco a fala do Jari, os requisitos de acessibilidade, se eles forem pensados, né, ainda na fase de projeto, né, prévia à implantação, você chega a ter aí, na construção de centros comerciais, restaurantes e estacionamentos, em torno de 0,11% de acréscimo ao custo, 0,11%. Não é 11 não, 0,11, menos de 0,5%. Na construção de salas de aula, 0,13%. E na construção de shoppings, 0,006%. Ou seja, não é nem 0,01, cara, 0,06 para você construir um shopping acessível. Ao passo que, se você negligencia isso nas novas edificações, e aí depois você precisa reformar para adequar, esses custos vão para 25%. Então, alguém não está fazendo conta. A gente precisa ter assessoria técnica, né? A gente precisa entender isso. Então, a engenharia está aí. Outro ponto que eu achei bacana demais na tua fala, Jari, é com relação aos prédios antigos, mais antigos aqui de Brasília, principalmente das 400, do Cruzeiro Velho ali, Cruzeiro Novo, né, que você tem algumas edificações que ainda não tem elevador. E você tem esse paradigma do IPHAN, então você tem um padrão ali que tem que ser mantido, né, de acuidade visual, né, mas você está preservando isso em detrimento a quem usa, né, e aí você tem aí casos de depressão, gente com morbidade, né, enfim, tem que ser trabalhado isso sim, inclusive em conjunto com o IPHAN. E essa flexibilização, ela pode ser muito mais um desafio. Então, vamos unir a engenharia e a arquitetura aí para desenvolver uma solução que mantenha os padrões aí, urbanísticos e de patrimônio histórico e cultural, mas que também seja funcional, né? Que a gente consiga permitir que todos consigam ir e vir, não é, Jair? Que nem o título do seu livro. E respondendo diretamente, presidente, a sua pergunta, né? O elevador ele tem um plano de manutenção que ele é pensado anualmente,
tá? Algumas coisas até extrapolam esse 1 ano, só que você traz dentro da proporção para 1 ano, com atividades mensal. Então, todo mês você precisa estar acompanhando aquele equipamento, principalmente quando você tem uma situação aí de demanda ou de uso, né, maior que o previsto. Então, se o prédio é antigo e ele tem elevador, provavelmente o uso dele hoje deve estar mais severo do que quando ele foi projetado, né? Até por conta do que o Jari também e até o próprio Gilberto, se não me falha a memória, comentou, o Brasil tá se tornando aí idoso, né? Então a pirâmide etária tá evoluindo, né? Então se a base era toda jovem, né? Esses jovens estão progredindo e vão atingir aí maturidade, depois senioridade. Então o uso, ou a forma de uso desses elevadores antigos, elas precisam ser repensadas. Então esse grau de severidade é tudo contemplado dentro de um plano de manutenção, então você precisa pensar a manutenção. Uma vez por ano, a boa prática, em alguns estados do Brasil, já é obrigação, então você tem uma lei municipal ou uma lei estadual que exige isso, complementando a minha primeira fala, né? Então a gente tem muita lei específica e menos leis abrangentes, né? Que não permite tanto bom senso. Mas a boa prática é que você faça um relatório anual de situação, onde você vai apontar todas as manifestações patológicas ali do teu equipamento. E aí é exemplo sobre como é que se fala? A ilustração da atuação dos médicos, você fazer um diagnóstico preciso do teu equipamento e conseguir atuar na causa, né? Então, saber qual é a causa daquela manifestação patológica e atuar nela. Se ele não está acessível, quais são os requisitos, né? O que precisa ser feito? E aí, gaste muito tempo afiando o machado, né? Para depois você ter o benefício disso. Então, contrate projeto. Projeto, ele não é o gargalo de tudo. Se você precisa adequar e tá pensando aí que o projeto pode ser, o projeto te aperta, então você não vai conseguir executar, porque a execução é um volume, sei lá, é 90%, 10% só é projeto e estudo, de todo o empreendimento, até das readequações. O resto é 90%. Então, se 10% te aperta, os outros 90% você não vai conseguir fazer. Então, você precisa de um planejamento, você precisa enraizar esse planejamento. E até te dando um feedback aí, Jari, toda essa situação emergencial que ocorreu lá no hospital, houve planejamento, ele foi implementado, né? Você tem métodos aí de Scrum, reúne todo mundo, juntou todo mundo virtualmente aí, não sei quantas pessoas, e começa a debater e fazer como que vai, para que lado vai, qual é a melhor solução, mas houve um período de planejamento acelerado, devido à urgência da situação, para depois a gente entrar na execução e não ter nenhum... Foi tudo executado sem nenhum óbice e sem nenhum novo incidente, né? Ok? Acho que eu respondi, presidente. Se ficou alguma coisa, só comentar. Obrigado, Gutenberg. Eu gostaria, Gilberto, está dando para me ouvir? Quem que é? Newton? Eu fiquei fora do ar, consegui reconectar, queria saber se estão me ouvindo. Tá tudo ok, Newton. Eu vou passar a palavra para você. É só um minutinho, okay. Nós já vamos falar sobre essa questão. Okay. Eu gostaria de pôr alguns assuntos em pauta, e aí depois nós vamos falar com o Nilton. Lembrar que na ART nós temos aquela declaração de que quando nós projetamos, seja na mecânica, seja na civil, seja na ambiental, na elétrica, nas engenharias, nós estamos declarando que nós estamos cumprindo todas as normas de acessibilidade. Então, é um assunto que eu deixo aí depois para os nossos debatedores. Gostaria de observar também, buscando essa questão, a NR 9050. Em 2015, eu tive a honra de estar presente quando ela foi fechada, e agora, em agosto, teve uma nova atualização. Inclusive, nós do CREA-DF, junto com o Ministério Público Federal, o ano passado, fomos designados para acompanhar a fiscalização da acessibilidade na Câmara Federal e no Senado Federal. E como o Jari disse, a acessibilidade em todo o seu contexto, ela são 1.800, 1.900 itens, aproximadamente. E é claro que nós temos que chegar aí o mais próximo possível, temos que chegar pelo menos no bom, certo? E é claro que tem alguns requisitos que são imprescindíveis.
certo? E dentro dessa filosofia, nós aqui do CREDF, nós traduzimos a norma 9050 na linguagem da engenharia, planilhas. Então, dentro dessa tradução, nós traduzimos planilha de verificação para entrada, para circulação, para rampas, para escadas, para elevadores, plataformas, esquadrias, sanitários acessíveis, sanitários coletivos, bebedouros, balcões, assentos, telefones, interiores, vestiários, bibliotecas, todos os itens que constam na norma técnica. E junto com a comissão de acessibilidade ambiental, que está aqui o nosso representante, que na sequência eu vou passar a palavra, nós vamos atualizar agora com essas planilhas, com a atualização que houve no 9050, para disponibilizar aos profissionais, engenheiros, no sentido de que eles possam verificar e dar mais segurança nessa declaração. Então, está fazendo condomínio comercial ou residencial, vai ter lá esse guia para fazer a verificação se está obedecendo a norma 9050. E depois temos que incorporar, viu, o Gutenberg, outras normas da mecânica, da própria elétrica, no sentido de trazer acessibilidade desses condomínios. Agora eu vou passar a palavra ao nosso conselheiro que está representando a Comissão de Acessibilidade. Mas antes, Nilton, eu tenho que falar. Você tem aqui um currículo, né? Graduado em Engenharia Civil. Não, foi mestrado em Planejamento Urbano e Regional. Diretor-geral do DR, foi diretor-geral do DR. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano do DF. Foi secretário de Meio Ambiente do DF. Foi secretário de Transportes do DF. Foi diretor do SEBRAE, DF. Também da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos. E é o nosso presidente do Clube de Engenharia. Então, Nilton, a palavra, por favor, Vossa Excelência, né, depois desse currículo aqui, fique à vontade para os seus comentários e as perguntas aos nossos palestrantes. Aí, por ter entrado meio fora de hora, eu tive alguns problemas aqui, mas já me reconectaram. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, presidente Pedro Assad. Boa tarde, Jari. Boa tarde a todos. Eu fico feliz com essa reunião, fico feliz que consigamos, apesar dos percalços, volta e meia em reuniões virtuais, eu consigo entrar pelo telefone, não consigo no computador, consigo no computador, então hoje fui do computador para o telefone até achar. Mas vai dar tudo certo. Mas eu queria, sobre esse assunto, eu vi que trataram de muita coisa sobre as normas e regulamentações, e acho que elas são essenciais, não são acidentais, nem detalhes do projeto. De todos os prefeitos e mandatários de uma forma geral. Eu estou com um problema de conexão aqui, mas vou temos um problema gravíssimo nessa questão assim como em outras questões, mas no caso da acessibilidade, de comunicação. Comunicação. Nada que não tiver uma boa comunicação vai funcionar. Não funciona. Eu lembro da boa comunicação que o governador Cristóvão Buarque fez aqui quando incentivou as faixas de pedestre. Até hoje, em Brasília, é reconhecido como a cidade que tem as faixas de pedestre respeitadas, em que pese estar havendo aí uma enorme deficiência de manutenção,
mas a comunicação ali foi fundamental. O brasiliense se sentiu orgulhoso de respeitar a faixa. Assim como nós temos que nos sentir orgulhosos de respeitar o ciclista, de respeitar o pedestre e de permitir, não porque nós gostemos ou não, mas por ser um dever nosso como cidadãos, de ter uma cidade com acessibilidade para aqueles que têm alguma deficiência. Eu aproveito aqui, conforme foi o protocolo inicial que eu esqueci, para dizer, eu sou moreno e tenho deficiência capilar, uso óculos, sou engenheiro há 50 anos, engenheiro civil. Outra questão que eu colocaria é que nós temos que ter mais efeito de demonstração. Eu coloquei naquela reunião com o Caribé que nós deveríamos ter em Brasília uma faixa modelo, onde você tivesse todo esse aparato para a população ler. Um dos motivos que a faixa de pedestre foi bem aceita é porque a população leu como um grande benefício e viu aquilo ser feito. Então, nós temos que fazer com que as pessoas vejam que essa sinalização, a rampa de acesso, todas as questões inerentes às diversas deficiências, que elas têm que estar ali presentes. Mas eles têm que ver, assim como viram nas primeiras faixas de pedestre, como é que deve ser, que a maior parte das populações não sabe. Acha que uma rampa é apenas uma rampa, não precisa de guarda-corpo. Acha que aquele piso tátil ali, ele até nem sabe bem para que é feito. Mas, por exemplo, para quem vai a São Paulo, vê a diferença que aquilo fez na Avenida Paulista. Mas tem um efeito de demonstração ali importante. Outra questão que eu acho, e que sempre se deixa de fazer as coisas no Brasil, até porque, conforme o Guto colocou, é muito barato. A acessibilidade custa barato. Com pouca coisa se faz muito. Então, por que não vincular, por exemplo, recursos oriundos das multas de trânsito para que sejam feitas adequações, é o que a gente chama de curativos urbanos, onde você vê a necessidade da rampa, a necessidade de arrumar a calçada, a necessidade de colocar o guarda-corpo ou o piso tátil. Então, essas três coisas, eu posso estar repetindo alguma coisa do Jari, do Guto, mas eu considero elas fundamentais. Comunicação, fazermos efeito de demonstração, e efeito de demonstração, eu pensei inicialmente ali próximo no setor comercial sul, que circulam muitas pessoas, mas depois eu imaginei que se você fizesse um belo efeito de demonstração perto da Feira dos Goianos, Taguatinga, Ceilândia, teria um efeito muito maior na população. Ou deveríamos fazer em cada cidade um local onde você tivesse a rampa, você tivesse a faixa de pedestre, você tivesse o guarda-corpo, você tivesse o piso tátil, para as pessoas perceberem com clareza o que aquilo significa e como podem melhorar a qualidade de vida. E essa questão dos recursos. É muito comum a gente ouvir do administrador que não tem recurso, não tem recurso. Vincula-se às multas de trânsito, que são grandes, um recurso para que sejam feitas as pequenas obras de acessibilidade. Vai ver que com 1, 2 milhões de reais, fazer muito mais do que se pensa. Então, essas três coisas eu acho essenciais que sejam feitas e que podem ajudar a alavancar todo esse processamento que tão bem o Guto colocou e o Jari colocou. Obrigado por enquanto. Obrigado, nosso coordenador da comissão, lá, coordenador adjunto, Nilton Brito.
E eu gostaria, Milton de Castro, desculpe, Milton de Castro. Eu gostaria, agora que quer fazer um comentário, dar alguns minutos ao arquiteto Carlos Leitão, né, que trabalhou no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos do Rio 2016, na área da acessibilidade. Tá? E ele gostaria de falar, aí fazer um comentário e fazer uma pergunta, e aí você está aberto aí para você, em torno de 1 minuto, para que você possa fazer seu comentário, a sua pergunta. Por favor. Tudo bem. Olha só, eu queria saber uma informação muito importante. Eu sou deficiência auditiva, eu faço leitura labial. Então, eu trabalhei dos Jogos, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, do 2016. Eu tive uma experiência da área de acessibilidade com o artilheiro de fio, o Augusto Fernandes. Então, sempre tem que praticar com a norma. Porque às vezes eu já vi muito caso, teve uma série de problemas. Por exemplo, como aconteceu vaso sanitário, aquela abertura total do vaso sanitário acessível, houve tudo erro. As pessoas pensavam e ela é acessível. Não é. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a abertura portal não serve para público. Isso é muito delicado. Então, quando saiu a norma 90-50, 2015, 2015, desculpa, 2015, depois 2020, atual. Então, é importante, ó, porque a pessoa pega a norma, vê, ó, tá isso, pratica, isso vai ficar todo padronizado. Tipo, alarme de emergência, a altura das barras, se a gente coloca uma barra errada, muita distância, não consegue alcançar. Isso é importante, ó. E a gente sempre alinhar com a equipe, não só para arquiteto. Por exemplo, o meu trabalho da área de acessibilidade, eu tenho conhecimento. Outro arquiteto, olha só, outro arquiteto não tem um conhecimento profundo de acessibilidade. Então, outro engenheiro, outro construtor, cada área tem uma área específica. Isso é importante. O arquiteto, o especialista de acessibilidade, tem conhecimento, juntar com a equipe. Ó, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso, porque a acessibilidade não pode sair o erro. Já parou para pensar? Se houve o erro, se a pessoa acha que está certo, uma pessoa especialista vai ver, ó, tá errado, vamos quebrar tudo de novo. Isso vai sair uma dor de cabeça muito maior. E o custo vai ficar mais caro. E o pior, pode pagar multa. Isso não é bom. Então, a gente precisa juntar com a equipe, conversar. Não pode ficar uma forma mais política, entre aspas. Política, não pode. É importante a gente conversa. Ó, tem uma norma aqui, tem uma legislação brasileira aqui, tem um decreto aqui. Isso é uma prática. Não podemos achar uma suposição, uma coisa muito. A pessoa não tem conhecimento. Isso vale a pena. A gente, como engenheiro, como vocês, juntar o arquiteto, porque o arquiteto tem um conhecimento visual maior. Isso é muito bom. A gente trabalha junto para poder alinhar o nosso trabalho. É isso que eu estou te falando, é mais importante.
obrigado, muito obrigado. Uma boa Nós que agradecemos, Carlos Leitão, e essa interação entre as várias modalidades da engenharia e também a arquitetura é o trabalho que, com certeza, ele dá um bom resultado. Eu posso dar testemunha, posso ser testemunho porque eu estive na reunião que aprovou a atualização da norma em 2015, e um dos problemas era desse vaso, que na realidade era utilizado um vaso para mulheres que tinham um buraco na frente, né? E que todo mundo colocou o país inteiro como se fosse um vaso acessível, né? Quando na realidade não havia nenhuma correlação em relação a isso, foi corrigido na norma de 2015. Eu gostaria também de dizer, voltando àquela planilha de verificação que nós elaboramos, transformando a linguagem escrita das normas na linguagem dos engenheiros, através de planilhas, para que ele pudesse fazer essa verificação, eu tenho que dar os créditos, né? Então, essa norma foi elaborada por mim, pela engenheira Carolina, pelo engenheiro Cássio e pelo engenheiro Luiz Penha, à época que eu estava na área técnica do CREA-DF. Eu gostaria de cumprimentar aqui, eu estou vendo, eu tenho aqui um espectador que está acompanhando a live nossa, lá da minha terra, Araçatuba, né? É um estudante de engenharia mecânica da Universidade Federal de São Carlos, que é meu sobrinho. Então, um abraço aí, não poderia deixar de mandar um abraço para o José Leonardo Campos aqui, que está nos acompanhando. Eu passaria a palavra aos palestrantes para suas considerações finais, que nossa previsão inicial era 1h30, já estamos com 1h40. Então, com a palavra aí, o Newton de Castro quer fazer alguma observação, depois Jari, depois Gutenberg, e aí o presidente para o encerramento. Lembrando, antes do Newton de Castro falar, que nós vamos fazer uma foto. Então, eu peço que, a partir de agora, aqueles que puderem e desejarem, liguem a câmera de vídeo para que nossa coordenadora aí de comunicação possa fazer a foto que vai ser divulgada aí nas nossas redes sociais e no nosso site do CREA-DF. Por favor, Newton de Castro. Teu telefone está desligado, teu microfone está desligado, Newton. Agora eu queria pedir desculpas primeiro por ter chegado atrasado e, ao longo da reunião, ter me ausentado, embora sem ser da minha vontade, involuntariamente. Queria cumprimentar o Carlos Leitão aí também, de forma especial, pelo trabalho, pelo esforço, e dizer que é fundamental que, nesses assuntos que têm essa importância, a gente estude um meio de nos comunicarmos melhor. Ele mesmo se referiu a um fato aí que causou enorme distorção. Então, eu acho que a comunicação ela é ponto fundamental, é o alicerce para que a gente possa disseminar pelo Distrito Federal, pelo Brasil inteiro, essa ideia de que não é apenas cumprir lei e regulamento, é direito daqueles que têm alguma deficiência e é dever do Estado e obrigação do cidadão respeitar tudo isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Engenheiro Gutenberg, suas considerações finais, por favor. Sim, claro, obrigado. Primeiro, parabenizar e agradecer, enorme gratidão ao Carlos Leitão, né, arquiteto, que participou conosco, de uma generosidade enorme. A gente tem que vencer também essas barreiras de comunicação, como nos comunicar, né, e comunicar aí as atividades que a gente está exercendo. Queria frisar 2 pontos aí,
que o Carlos Leitão comentou, que são de suma importância. Não adianta nada a gente só trabalhar os acessos frontais, né, das edificações, se internamente nas edificações a gente não tiver também as adequações para acessibilidade, né? Então, acaba que a pessoa consegue acessar ali, né, entrar no ambiente, mas dentro do ambiente tem a sua mobilidade reduzida porque o ambiente não está adequado, né, para ela ir e vir. E também atentar à questão, e aí complementando um pouco a fala do Newton de Castro, um abraço, Newton, do conhecimento das especialidades, né? Acaba que nós temos muitos especialistas e a gente tem que comunicar essas especialidades até para concluir, né, e para conseguir trabalhar nas equipes multidisciplinares, né? E aí atuando sempre conjuntamente, entre as engenharias, com a arquitetura e com as demais profissões também, eventualmente com alguma outra formação. Agradeço e parabenizo pela iniciativa, todo o CREA-DF é de uma generosidade ímpar, o Aprimora Mais, é de uma simplicidade e de um efeito muito grande. Então, presidente Pedrassati, presidente de exercício, parabéns pela iniciativa. Newton de Castro, parabéns aí pelo Clube de Engenharia estar apoiando isso, e você enquanto coordenador da comissão. A todo o staff aí do CREA-DF, na figura aí do Gilberto, da Denise, da Letícia, do Luiz também, um abraço a todos. Se eu esqueci alguém, me desculpa, sintam-se todos, a Gisele também que está nos acompanhando. Então, um abraço, gratidão a todos vocês, gratidão a quem está conosco aqui agora ao vivo, nos acompanhando, pela paciência e pelo carinho, né, e o cuidado para conosco e o cuidado para com o conteúdo que a gente está gerando. E quem está nos escutando depois, muito obrigado aí pela participação e pelo interesse. Nos ajude, né, a desenvolver. Entenda que o CREA é a casa da sociedade, não apenas dos engenheiros. Então, venham, acionem o CREA, venham conhecer engenheiros, principalmente os recém-formados, participem do nosso CREA. Então, essa é a minha fala. Gratidão a todos, joinha para todos e obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, pelo convite de estar aqui convosco, dentro desse seleto grupo aí e dentro de grandes e importantes engenheiros aí que estão aos poucos mudando e quebrando paradigmas. Obrigado, Gutenberg. Nós é que agradecemos aqui a sua palestra, né? E, com certeza, vamos caminhando nessas questões. Eu gostaria de passar ao Jari, o nosso palestrante, a palavra e falar. Ele falou da lei de inclusão. E, só para que ele desse uma pincelada, qual a importância que houve na lei de inclusão com o artigo que diz que o TCU, a partir da lei, é responsável por fiscalizar todas as obras públicas e reformas que tenham recursos do governo federal, do governo estadual, aí os TCEs, e dos governos municipais, que são obrigadas a estarem adequadas à acessibilidade. Jari, com a palavra, por favor. Obrigado, Gilberto. Meu amigo Dr. Newton de Castro, parabéns pela sua carreira, pelos seus exemplos de vida, pelo seu exemplo de profissionalismo. Digo que Brasília me deixou mal acostumado, essa faixa de pedestre é uma coisa maravilhosa e a gente vai para outros municípios do Brasil e, acostumado aqui em Brasília, bota o pé e acha que as pessoas vão parar e ninguém para. Então, vou dizer assim, fiquei mal acostumado, sabe? Mas é uma coisa boa e espero que isso multiplique por esses mais de 5.500 municípios. Ao arquiteto Carlos Leitão, dizer para ele que eu sou muito amigo do Augusto, aprendi muito com o Augusto. O Augusto me levou na sede da Paralimpíada no Rio de Janeiro, vi o trabalho maravilhoso, um exemplo para o Brasil. Quem puder assistir o filme que a Netflix fala sobre as Paralimpíadas, o pódio, o nome me fugiu aqui, mas é ligado, acho que o nome é Pódio para Líderes, alguma coisa, para vencedores. Assistam, porque conta a história da dificuldade que os profissionais, nós, colegas engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, tiveram para que as Paralimpíadas no Brasil, no Rio 2016, ocorressem. Eu participei, foi convite do Augusto, um grande amigo meu. Para quem não sabe, ele está morando aqui em Brasília, está trabalhando no governo federal, então é uma grande aquisição aí para o nosso país.
excelente profissional. Nós ficamos de fazer um trabalho esse ano, mas devido à pandemia acabamos não concretizando, mas com certeza brevemente faremos um trabalho junto para mostrar que a engenharia e a arquitetura estão unidas, viu, Carlos Leitão? Nós somos irmanados, apesar de cada um estar no seu conselho, nós somos irmanados e respeitamos o trabalho de cada um e sabemos que a união dos dois, tanto engenheiros e arquitetos, engenheiras e arquitetas, transforma em coisas positivas da arquitetura e da engenharia humanitária. O vaso realmente é um vaso que você citou, é um case negativo. Aquele vaso é para higiene, para as pessoas se higienizarem, e se transformou num vaso acessível, que não é. Então foi um erro, graças a Deus já foi corrigido, sanado, mas causou muitos traumas. Pessoas que tinham deficiência nos membros inferiores, não tinham sensibilidade, acabavam quebrando perna, joelho, fraturas gravíssimas ocorreram. Então isso aí já foi sanado e bola para frente, e que nós sempre estivemos atentos, observando as normas, que as normas elas não são rígidas, assim como o nosso engenheiro e advogado Gilberto sabe, as leis também não são rígidas, elas são flexíveis, elas vão mudando de acordo com o que vai acontecendo. Quanto à lei de inclusão, eu vejo como um show de bola, penso que a fiscalização orientativa é o caminho, sou assim um pouco reticente às fiscalizações entrar aí, quando não tivermos esse feedback, essas orientações acatadas, aí sim punimos. Então, parabenizo o TCU por essa ação. Nós somos parceiros dele, o Sistema Confea CREA e Multa tem trabalhado muito junto, inclusive na primeira live que vamos dizer assim, o Pelé da acessibilidade no Brasil, assim como a senadora Mara Gabrilli. São pessoas assim que eu tenho como referência e exemplo. E o mais agradecer ao CREDF pelo Aprimora Mais, sucesso, parabéns, sigam em frente, tragam mais colegas profissionais para que a gente possa falar sobre as nossas profissões e trazer conhecimento e buscar conhecimento. Com certeza eu aprendi muito aqui, em nome do presidente Pedro Assad, do Gilberto, da Denise, da Letícia, do de livros, e o CREA acatou essa solicitação, foi feita por profissionais e colegas de outros estados que pediram para uma das leis exige que nós tenhamos intérpretes de Libras para que nós possamos atender toda essa diversidade. Queria deixar um abraço ao Marco Aurélio Candia Braga, presidente da FENEM, engenheiro mecânico, que sempre me tira da minha zona de conforto e me leva para fazer palestras. Eu fiz palestras sobre parques infantis acessíveis. Esse dia eu estava falando sobre mobilidade, ônibus escolares acessíveis na zona urbana e zona rural. Ele sempre me força a estudar, é um amigo que sempre está fazendo que a gente saia da zona de conforto. Então, está de parabéns, assim como a BMEC DF, show de bola, aí o Guto Rios representa muito bem. E todos aí, Gilberto, obrigado, Luiz, obrigado a todos, e estamos à disposição. Obrigado, Jari, pelas palavras. Eu, antes de passar a palavra para o presidente Pedro fazer a finalização, eu gostaria de dizer, como o Jari, o próprio Guto, falou do Aprimora Mais, a nossa secretaria, que é a Secretaria de Relações Institucionais do CREA-DF, ela foi criada no final do ano passado e começou a trabalhar agora em 1º de janeiro de 2020. E iniciamos fazendo aqueles eventos presenciais, seminários, e de repente veio a pandemia e nós tivemos que nos reinventarmos para buscarmos aí uma forma de levar o conhecimento técnico, o conhecimento das normas aos profissionais, bem como também buscar esse conhecimento. Nós contamos com diversos parceiros da engenharia. Eu quero aqui deixar registrado que, desde o primeiro momento, quando nós fizemos o projeto, junto com a equipe da SRI, a Denise, a Gisele, o Luiz,
a Letícia e o Cássio, nós levamos ao presidente Pedro, e o presidente Pedro encampou de início e está dando todo o apoio para que nós possamos, a cada semana, levarmos esse conhecimento aos senhores e com também os palestrantes que vêm dentro do Aprimora Mais, com boa vontade e trazendo o seu conhecimento sem cobrar nada do CREA. Então, eu gostaria de fazer esse comentário antes de passar a finalização para o Pedro. Mas, antes disso, quinta-feira tem mais um Aprimora Mais. Eu gostaria de convidá-los para quinta-feira que vem, no mesmo bate-horário, 14 horas. Luiz, ponha, por favor, aí o banner da semana que vem. Então, na quinta-feira, dia 10/9, nós falaremos sobre o satélite brasileiro. Palestrante, Edson Guzela Júnior, engenheiro eletricista de modalidade de comunicações, mestre em telecomunicações espaciais pelo INPE, também é membro da equipe que desenvolveu o primeiro satélite fabricado no Brasil, atua hoje na Telebrás, na gerência de telecomunicações, e também fez parte da equipe que foi para a França e ficou lá quase 2 anos aí, trabalhando em conjunto com a França para o Brasil poder lançar e aproveitar desse satélite que cobre todo o território nacional. Então, não percam, quinta-feira que vem, o nosso Aprimora Mais. Gostaria de agradecer a todos os participantes pela paciência. A nossa programação era de 1h30, já estamos com quase 2 horas, e a audiência se manteve firme desde o início, pelo prestígio, pelo conhecimento dos palestrantes, dos debatedores. Então, agradeço a participação de todos em nome do CREA-DF, e para encerrar o evento, nós trazemos a palavra do presidente Pedro Luiz Assad. Por favor, presidente. Obrigado. Mais uma vez, agradecer, como o Gilberto falou, a paciência de vocês por estarem aqui com a gente. O CREA está sempre à disposição para que quem queira vir aqui apresentar qualquer tipo de tema que engrandeça a engenharia, nós vamos encampar e nós vamos abraçar e vamos estar aqui dando o nosso apoio junto com o pessoal. Agradecer ao Jari pela excelente palestra, pelo conhecimento que ele tem de acessibilidade, ao Gutenberg, ao meu coordenador aí da Câmara de Acessibilidade, meu colega de Câmara, Nilton de Castro. Carlos Leitão, muito obrigado pela participação, ótima aí a presença, e a todos vocês, espero na quinta-feira estarmos aqui novamente com esse outro tema que é de suma importância, mesmo sendo de outra área, da área elétrica, mas ele vai contribuir muito e vai ajudar muito a engenharia civil, a engenharia mecânica, porque satélite, agronomia principalmente, porque satélite, a gente tem imagens de satélite hoje para todos nós, da engenharia e da agronomia, fantástico o negócio. Então, espero vocês, meu muito obrigado mais uma vez, e contem com a gente, nós estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Se algum participante teve dificuldade de fazer a inscrição, quiser fazer alguma observação no chat aqui, fique à vontade, observando, nós vamos anotar, tá? Mas se tiver essa dificuldade, se teve essa dificuldade,
Por favor, anotem o nome, o endereço, o número do CREA, se não for engenheiro, o número do CPF, para que nós possamos aí prepararmos o certificado e encaminhar. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vai logo. Pronto. Pronto.